Antes do vídeo começar, eu preciso te falar sobre o meu curso de Python avançado. Nele eu te ensino a programar desde um drone para fazer entregas no seu bairro até usar o seu computador para explorar o espaço integrando seu código com APIs da NASA. E se você se matricular, mas na primeira semana você perceber que o curso não é para você, é só você pedir o seu reembolso que com um clique eu devolvo o dinheiro que você investiu. Então, se essa proposta fizer sentido para você, clica no link da descrição ou do comentário fixado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui, eu estou muito feliz em ter você de volta para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o tipo de dado string. E a nossa agenda de hoje é basicamente conhecer esse tipo de dado de texto, o dado string, e eu vou mostrar para vocês diversas funções que nós podemos utilizar para manipular essas strings. Então já deixa o like aí e bora pro vídeo. Como de costume, a primeira coisa que nós vamos fazer no nosso projeto aqui é criar uma pastinha lá, 04, que é o número da aula que nós estamos fazendo, aula 04, e dentro dela, assim que nós abrirmos o nosso projeto aqui, nós vamos criar um arquivo chamado app.py. E é nele que nós vamos começar a programar e ver nossa aula de hoje, beleza? Bom, o tipo de dado mais comum que vocês provavelmente vão utilizar em Python, em qualquer outra linguagem, é string, tá? String basicamente é texto, né? Seja ele uma palavra só ou textos grandes, livros inteiros, parágrafos, não importa o tamanho do texto, tá? E para que nós possamos definir um texto dentro de Python, na grande maioria das linguagens, na verdade, mas especificamente em Python, um texto é qualquer tipo de informação que você escreva dentro de aspas, tá? Então aqui eu tenho uma string, certo? Não defini ela em nenhuma variável, não estou imprimindo ela, só para mostrar para vocês. Tudo que tiver entre aspas aqui é uma string. Então aqui eu posso escrever qualquer coisa, isso vai virar uma string, beleza? Certo? Então para começar nós vamos criar nossa primeira variável, que vai ser aqui a variável minha string, igual qualquer texto aqui, vamos fazer assim, qualquer texto, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada minha string e estou passando essa string, esse texto aqui, para dentro dessa variável, tá? A variável minha string está armazenando esse texto, tá? Essa string, certo? Como nós vimos na última aula aqui, eu posso imprimir o tipo dela. Se eu fizer isso, eu vou ver como resultado que o resultado dela vai ser uma class str, que é uma string, certo? Então aqui nós já temos certeza que ela é uma string. A primeira coisa é imprimir essa string e vamos ver o que ele vai trazer para mim de resultado. Qualquer texto. Trouxe exatamente o texto que eu passei. Outra coisa que nós também já vimos brevemente no início do nosso curso aqui é como concatenar em string, tá? O que é concatenar string? É você juntar uma string. Existem diversas formas de você concatenar string, tá? Hoje em dia, do Python 3.6 para frente, eles lançaram o fstrings, que é uma forma de formatar strings, mas também serve para que você faça a concatenação. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui entre aspas, só que se eu fizer isso entre aspas e botar minha string, em vez de ele imprimir o qualquer texto, que é o resultado dessa minha variável, ele vai imprimir minha string, que é o nome dela. Por quê? Para que eu possa transformar essa variável num resultado e concatenar ela, juntar duas strings, né, juntar uma porção de texto com outra porção de texto, eu vou utilizar a fstrings, né, que é o modelo que foi criado no Python 3.6. Então eu coloco um f no começo da minha string e coloco a minha variável entre aspas, aqui ó, entre aspas não, entre chaves, desculpa. Se eu executar aqui agora, ele escreveu qualquer texto. Mas Roger, escreveu exatamente a mesma coisa que se eu só colocasse o print. A grande diferença é que aqui agora eu posso colocar mais texto aqui. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, concatenar qualquer texto em string. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar e escrever concatenar qualquer texto em string, porque ele vai substituir essa minha variável aqui e vai apresentar o resultado dela, que é o texto que nós armazenamos nela. Então se eu executar ela aqui, ela vai escrever concatenar qualquer texto em string. Exatamente, aqui nós podemos ver o resultado que está correto. Bom, feito isso, agora eu vou mostrar para vocês diversas funções que nós podemos utilizar com strings, tá? Começando pela função de transformar tudo isso, todo o texto que eu colocar, em maiúsculo, tá? Eu vou deixar ele em uppercase. Então vamos pegar aqui, vamos fazer um print, minha string, ops. Como que eu utilizo funções string, tá? Eu vou colocar o ponto e aí eu vou chamar a função. Como vocês podem ver aqui, eu tenho diversas funções. Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, como eu falei para vocês no vídeo anterior de números. Sempre que vocês precisarem e não souberem de uma string, basta pesquisar no Google, mas eu vou trazer para vocês aqui as mais comuns, tá? Primeiro, como deixar um texto em maiúsculo, tá? Eu uso a função upper. Para que eu possa utilizar uma função, eu digitar o nome da minha função, abrir e fechar parênteses, tá? Algumas funções eu preciso passar informações dentro desses parênteses, tá? O nome disso são parâmetros.
Para a função de deixar tudo em maiúsculo, que é o caso do upper, eu não preciso fazer isso, mas nós vamos ver outras mais para frente, onde eu vou precisar passar informações aqui dentro. Então, se eu colocar aqui e imprimir, ele vai imprimir exatamente o mesmo texto que eu tenho aqui, só que todas as letras maiúsculas. Olha só, todas as letras em maiúsculo, tá? Então aqui vamos fazer botar algumas coisas maiúsculas aqui no meio, só pra gente poder ver. Mesmo assim, ele escreveu tudo maiúsculo. Agora eu quero deixar ele tudo em minúsculo. Eu tenho o oposto dela, que é a função lower. Então se eu fizer isso, ele vai pegar exatamente esse texto aqui e vai deixar todo ele minúsculo. Olha só. Agora só vamos voltar ao normal aqui, para que nós possamos fazer mais uma função, que é a função capitalize. O que a função capitalize faz? Ela deixa a primeira letra maiúscula, tá? Sempre que você inicia um parágrafo, a primeira letra maiúscula. Então ele vai fazer exatamente isso com o meu texto. Ele vai transformar, vai apresentar aqui, vai imprimir no meu console exatamente esse mesmo texto, só que com o Q maiúsculo. Além disso, eu tenho algumas funções para verificar se o meu texto ele é maiúsculo ou ele não é maiúsculo. Não só isso, eu posso fazer várias verificações, mas vou mostrar para vocês como exemplo como verificar se ele é maiúsculo ou não, tá? Então vamos fazer aqui usando a função isUpper, que é para verificar se ele é maiúsculo. Se eu executar essa função, ele vai retornar para mim, não vai retornar o meu texto, ele vai retornar um booleano, tá? Então ele vai retornar verdadeiro ou falso. Lembra que nós vimos o tipo de dado booleano já? Olha só, o que ele trouxe para mim? False, porque esse texto aqui ele não é maiúsculo, então vamos ver se ele é minúsculo. Se eu executar aqui agora, ele vai trazer true, porque esse texto está todo em minúsculo. Então eu posso fazer esse tipo de verificações. Agora, nesse momento, pode ser que não esteja fazendo tanto sentido, porque eu vou querer saber se um texto é maiúsculo ou minúsculo, mas a partir da hora que a gente evoluir na nossa lógica de programação e começar a trabalhar com comparadores, com funções, outras coisas dentro do nosso código, eles ficarem um pouco mais complexos, vocês vão ver que em muitos casos essas funções são úteis, tá? Inclusive, algumas dessas nós já vamos utilizar na próxima aula. Outra função que eu quero mostrar para vocês é a função strip. Tá? Se eu executar ela aqui, ela não vai fazer nada. Ela vai executar exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Mas a função strip, a função dela é remover espaços. Então, se eu tiver espaços aqui na frente do meu texto, ou antes do meu texto, ou depois do texto, no meio ela não remove. Mas antes do meu texto, ou depois do meu texto, ela vai remover esses strips, ela vai remover os espaços, tá? Então, se eu executar ela aqui agora, vamos fazer o seguinte aqui. Primeiro, vamos fazer o print dela aqui para vocês verem como ele imprimiu. Olha só, ela botou um espaço aqui na frente, ó. Eu tenho mais um... Eu não consigo pegar aqui depois, mas dá pra ver aqui que tem um espaço, tá? Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar um strip. Função strip aqui. Vocês vão ver que esse espaço aqui vai ser removido. Ela remove tanto na frente quanto no final. Olha só, removeu aqui o espaço dentro do meu texto, tá? Essa é uma função muito útil quando você está recebendo dados de usuário que você não tem certeza como o usuário está passando esses dados, você vai precisar comparar, por exemplo, você quer saber se o usuário passou o nome dele, você vai querer comparar com o nome dele em um banco de dados, ou alguma coisa do gênero, só que ele passou no texto, ele pode passar com espaços, você nunca sabe como ele passou. Então, para garantir que você vai conseguir comparar os dois valores, é sempre importante você remover os espaços, mesmo você não sabendo se tem ou não, você remove para garantir que não tenha. Tá, essa função é uma função bem útil. Eu tenho também uma outra função aqui, que é uma função de replace. O que a função de replace faz? Ela substitui uma palavra, um texto, ou até uma letra só, por outra, tá? Essa é um dos tipos de funções onde eu preciso passar parâmetros, onde eu preciso passar conteúdo dentro da minha função, tá? Então eu abro e fecho aqui meus parênteses e eu separo os parâmetros aqui entre vírgulas. Se vocês podem ver aqui, ó, ela mostra aqui em cima, né, no IntelliSense, ela mostra aqui em cima quais são os parâmetros que ela recebe. Ela recebe a string anterior, o texto que você quer que seja substituído, o new é o texto que você quer substituir, e esse cara aqui a gente acaba não utilizando. Mas vamos lá. Por exemplo, qualquer texto. Vamos substituir a palavra qualquer por meu. Qualquer por meu. Eu estou dizendo aqui, utilizando a função replace, eu estou dizendo para ele procurar no meu texto aqui, na minha variável, minha string, a palavra qualquer e trocar ela por meu. Então, se eu executar aqui, agora ela vai escrever meu texto. Olha só. Inclusive, ela botou com espaço, porque aqui ainda está o espaço, eu removi o strip. Então, já vamos remover aqui para não ter problema. Então, feito isso, está aqui meu texto, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho diversos U's aqui, ó. Pode ver aqui, eu tenho U, aqui eu tenho outro U. Tenho diversos T's também. Vamos pegar o U e vamos substituir ele por exemplo, U maiúsculo. Vamos substituir o minúsculo por U maiúsculo, tá?
Feito isso, ele vai substituir todos eles aqui, ó, todos os U's que eram minúsculos por U's maiúsculos. Então eu posso substituir uma palavra inteira, ou só uma letra, ou quantas letras eu quiser daquela palavra, tá? E o último parâmetro aqui, ele não é um parâmetro obrigatório, nós podemos passar quantos eu quero que ele substitua. Por exemplo, aqui eu tenho esse texto onde tem 2 U's dentro do qualquer ali, mas eu quero que ele substitua só um desses U's, só o primeiro que ele encontrar. Então eu coloco aqui 1, por exemplo. Se eu colocar só 1 aqui, ele vai deixar maiúsculo só o primeiro U. Olha só o primeiro U tá maiúsculo, o segundo não. Então se eu tiver outro U aqui, ó, vou colocar mais alguns U's aqui, e eu colocar aqui que eu quero que ele substitua 3, por exemplo. Ele substitui o primeiro, substitui o segundo, substitui o terceiro, os outros 2 não, beleza? Nós temos uma outra função do Python também, que é a função para você saber, você vai contar, ela não é utilizada só para strings, mas você utiliza ela para você contar quantas letras tem dentro da minha palavra, né, dentro da minha string. Então deixa eu apagar de volta esses U's aqui. Nós temos aqui qualquer texto, eu quero saber quantas letras no total ela tem aqui. Eu utilizo a função length, a função len, que ela vai ver o tamanho dessa string. Então se eu executar ela aqui, ela vai retornar para mim um inteiro, dizendo que essa palavra tem 14 letras. Beleza, Roger, eu tenho 14 letras aqui na minha string, só que eu quero pegar só a primeira letra da minha string, a segunda letra da minha string. Por exemplo, eu quero pegar o A de qualquer, a terceira letra. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou colocar minha string em colchetes, certo? E vou dizer qual que é o index, qual que é o índice daquela variável, daquela string que eu estou querendo utilizar. Lembrando que o índice, em Python, e na maioria das linguagens, na verdade, o índice sempre começa por 0. Então, a primeira letra que eu tenho aqui, na verdade, ela não é a letra 1, ela é a letra 0. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil da gente entender. Vamos fazer assim. Isso que eu estou escrevendo aqui agora é um comentário, nós vamos ver mais detalhadamente ele na próxima aula, tá? Mas por enquanto o que vocês precisam ver é isso aqui, ó. Vamos fazer assim, que aí fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Eu tenho aqui 14 letras, só que ela começa sempre pelo 0, certo? Então ela vai do 0 até o 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu quero pegar o A aqui, então o A vai ser meu índice 2. Se eu executar esse cara aqui, deixa eu remover essa variável aqui. Se eu colocar minha string e passar entre colchetes o 2, ele vai retornar para mim só o A. Perfeito. Se eu quiser retornar o Q, que é a primeira letra, eu coloco o 0, porque ele começa em 0. Então, o índice 0 da minha string é o Q, certo? Se eu quiser pegar o último O aqui, eu coloco o 13. Trouxe para mim o último O. Se eu colocar 14 aqui, ele vai dar erro, porque o tamanho da minha string ela é 14, só que o índice começa no 0, então ela vai do 0 ao 13, ela estourou o índice, ela tentou buscar alguma coisa que estava depois do tamanho dela, tá? Então por isso que ela dá esse erro dizendo que a string está fora do range de index, tá? Beleza, mas eu quero pegar algumas letras, não só uma. Eu posso fazer o seguinte, eu coloco qual o índice que eu quero que ela comece e até qual índice eu quero que ela vá, por exemplo, do 2 ao 5, tá? Então o que ela vai fazer aqui? Ela vem aqui 0, 1, 2 e vai vir até o 5. Tá? Só que ela não considera o 5, ela vai pegar até o 5, né? Não considerando ele. Então ela vai trazer para mim a LQ aqui, por exemplo. Da mesma forma que eu posso fazer buscando ele de trás para frente, tá? Então eu quero pegar, por exemplo, aqui o EXT. EXT não, né? O EXT. Lembrando aqui que eu começo do 0, 1, 2, 3, certo? Então eu vou trazer aqui o índice menos 3, e eu quero pegar até o menos 1. É isso? Vamos executar para ver se é isso. EXT 0, 1, 2, 3. Não, na verdade ele é 4. Aqui, ó. Porque de trás para frente ele não começa do 0, ele começa do 1, não existe menos 0. Aí, exatamente. Eu já estava falando besteira aqui. Não existe menos 0. Então se você começar e for fazer uma busca dentro de uma string de trás para frente, ele vai começar no menos 1, tá? Então o primeiro índice de trás para frente ele vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aí nós vamos até o menos 1. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, sem considerar o último índice da mesma forma que nós vimos anteriormente, pegando ele de frente para trás, né, do começo para o final, certo? Além disso, eu posso retornar o índice, tá? Ao contrário do que nós fizemos até agora, que nós passamos um índice e retornamos um texto, eu quero passar um texto e retornar um índice. Como que eu faço isso? Eu tenho a função index, onde eu passo aqui index e entre parênteses aqui, eu coloco qual que é o texto. Por exemplo, eu posso pegar por uma letra. Se eu pegar aqui, por exemplo, o U, ele vai procurar nesse texto aqui o primeiro U e vai retornar qual que é o índice dele para mim. Então ele deve retornar aqui o valor 1. Perfeito, retornou o valor 1.
Eu posso usar também como texto completo. Texto. Ele vai trazer aqui a posição 9, o índice 9. Eu também posso pegar uma parte do texto só assim, por exemplo. Deixa eu pegar aqui... Vamos pegar um query aqui, ó. Que vai ser o índice 4, né? Que é essa parte aqui que ele vai retornar. Tá? Ele sempre pega primeiro índice daquela palavra que você está buscando, aquele texto que você está procurando. Trouxe o valor 4. Além disso, se eu passar aqui um texto que não existe, por exemplo aqui, que é quera, que não existe, ele vai retornar erro também, porque ele não conseguiu encontrar esse texto dentro da nossa string, então ele não vai ter um índice para retornar. Então ele retorna que a substring not found, ele não conseguiu encontrar dentro do texto, tá? Da mesma forma, se você passar um índice inválido, ele retorna um erro. Se você retornar um texto inválido, ele vai retornar um erro também, tá? Roger, mas como que eu faço para verificar, então, se antes de buscar o índice, se meu texto existe? Existe uma forma de nós verificarmos aqui dentro do nosso script em Python se um texto ele existe ou não, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou criar uma nova variável aqui só para que nós possamos imprimir ela depois, tá? Para saber se ele retornou ou não. Ele vai retornar para mim um verdadeiro ou falso, da mesma forma que aquele outro comparador que nós fizemos anteriormente, tá? Então, eu vou botar aqui um x é igual a texto na minha string. Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se a palavra texto ela está na minha string. Aqui ela poderia ser outra variável também, tá? Não só a string desse formato. Mas nesse caso aqui ele vai retornar um true, porque texto existe. É exatamente essa palavra que nós temos aqui. Então se eu fizer um print no x, ele vai retornar verdadeiro, tá? Vocês já estão vendo que a gente já está evoluindo a complexidade dos nossos algoritmos aqui, que nós já estamos fazendo algumas comparações, tá? Verificando se um texto existe, coisas desse gênero. Então, por exemplo, se um texto não existir aqui, ele vai retornar falso. Por exemplo, texto. Ele vai retornar falso. Então é basicamente isso para você conseguir verificar se uma parte do texto ou uma letra, tá? Não precisa ser necessariamente um texto completo, mas se uma letra ela existe ou não dentro da minha variável, tá? Posso passar aqui um A, por exemplo. Se eu executar, ele vai retornar true. Se eu passar aqui J, por exemplo, que é uma letra que não existe, ele vai retornar para mim false. Beleza? Entenderam? Tá tranquilo? Bom, seguindo em frente agora, eu posso fazer um texto com múltiplas linhas, tá? Como que eu faço isso, tá? Existem diversas formas de eu fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui duas formas, tá? A primeira forma é você passando 3 aspas no começo do texto e 3 aspas no final. Então isso aqui eu posso passar para baixo e tudo que eu for escrevendo aqui, vamos fazer aqui, por exemplo, para ficar mais claro, linha 1, vírgula, linha 2, vírgula, linha 3, ponto. Se eu executar um print nesse cara aqui agora, ele vai escrever cada uma dessas linhas, linha 1, linha 2, linha 3, cada uma delas em uma linha diferente. Vamos imprimir aqui para vocês poderem ver. Linha 1, linha 2, linha 3, exatamente como nós queríamos, tá? Então vocês podem fazer utilizando esses 3 aspas aqui, mas também existe uma outra forma que é utilizando um caractere de escape, tá? Eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar o caractere de escape para fazer exatamente a mesma coisa. Então, para que nós possamos utilizar o caractere de escape no mesmo formato de string que nós estávamos utilizando, nós colocamos o barra. Essa barra aqui, ela identifica que você está começando um caractere de escape, tá? O caractere de escape para uma nova linha é o barra N, tá? Você pode ver até que ficou de outra cor aqui. Então, se eu colocar um barra N aqui, um barra N aqui, ele vai vir até linha 1, vai quebrar a linha, vai vir até linha 2 e vai quebrar a linha novamente. Então, eu imprimir aqui, vocês vão ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Opa, coloquei antes da vírgula aqui, fiz errado. Agora sim, vamos lá. Linha 1, linha 2 e linha 3, certo? Se eu remover a barra aqui, por exemplo, ele vai fazer um N porque é um texto, ou se eu deixar só a barra também, ele vai imprimir a barra. Olha só. Então esse é um dos caracteres de escape também que é utilizado para vocês quebrarem em linha dentro de um texto em Python, tá? Então, essas duas formas, ou passando 3 aspas no começo e no final e quebrando a linha dentro do meu código mesmo, ou para utilizar a mesma linha de código, vocês vão acabar, na maioria das vezes, utilizando esse formato que eu estou passando aqui, porque geralmente vocês não vão estar com uma string, escrevendo um texto dentro do teu código. Você vai acabar juntando variáveis, vai acabar buscando dados de um banco de dados ou alguma coisa que o usuário mandou e vai acabar inserindo essas novas linhas no meio do teu código. Então esse barra N geralmente ele é muito mais utilizado que 3 vezes o aspas ali, como eu mostrei anteriormente. Mas você pode utilizar das duas formas ele funciona, tá? Além disso, tem um outro detalhe. Roger, para eu ter uma string aqui, eu preciso botar o aspas na frente e o aspas no final. Mas e se eu quiser escrever o aspas aqui dentro do meu texto? Vamos apagar esse cara aqui. Se eu botar um aspas aqui, ó, ele vai fechar minha string aqui e ele vai dar erro porque isso aqui não são variáveis, são caracteres inválidos aqui, se eu executar ele aqui, ó.
tá? Então, utilizando um caractere de escape, eu coloco barra aspas aqui, ele vai imprimir o meu aspas. Imprimiu o meu aspas aqui, ó. Então, para que vocês possam entender aqui, ó, ele adiciona aspas no texto. E aí basta eu colocar aqui o barra N aqui, escrever um texto aqui dentro, por exemplo, aspas aqui. Então ele vai escrever aqui, adiciona aspas, vai colocar a aspas mesmo aqui, escrever aspas e adicionar aspas de novo. Não foi uma boa escolha essa palavra aqui, né? Adiciona entre aspas, eu acho que vai ficar melhor assim, certo? No texto. Agora vamos imprimir aqui, ó. Olha como que ele escreveu aqui, ó. Adiciona entre aspas no texto, tá? Então se eu quiser escrever aspas dentro do meu texto aqui, eu tenho que utilizar o caractere de escape, que é a barra, e se eu quiser quebrar uma linha, é o barra N, certo? Existem diversos outros caracteres de escape, existem diversas outras funções, como eu falei para vocês aí, tá? Com o tempo vocês forem tendo necessidade de utilizar isso, basta vocês pesquisarem no Google, que é bem fácil de vocês encontrarem. Essas funções que eu mostrei para vocês hoje aí são as funções mais comuns que nós temos. Bom, então chegamos ao final de mais uma aula, e se você ficou com qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que ou eu ou alguém aqui da nossa comunidade vai ter o maior prazer em te ajudar aí a tirar essas dúvidas, beleza? E na nossa próxima aula nós vamos ver como receber input do usuário, como receber informações do usuário no nosso script em Python. Eu vou ensinar vocês a utilizar comentários e nós também vamos fazer uma calculadorinha simples para botar em prática praticamente tudo que nós vimos até o momento. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma e você não quer perder essas aulas de Python e os demais vídeos que eu estou lançando aqui no canal, considere se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos assim que eles saírem, beleza? Então é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau! Se você curte a linguagem Python como eu, você vai pirar no meu curso de Python avançado. Nele eu te ensino a criar projetos surreais com visão computacional, aprendizagem de máquina e um pouquinho de inteligência artificial. Além disso, dentro do curso tem um módulo bônus que te prepara para concorrer às vagas de Python que pagam até 20 mil por mês. Se fizer sentido para você, clica no link da descrição ou do comentário fixado.